Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai estar fazendo um exercício aqui de curto-circuito no sistema elétrico de potência. Tá? Basicamente a gente vai estar vendo um curto-circuito aqui nesse sistema aqui. Tá? Eu já tinha mostrado numa aula anterior ali na minha série de vídeos lá sobre curto-circuito no sistema elétrico, a gente tinha visto ali um caso de curto-circuito monofásico nesse exercício, né? Só que faltou completar ali com os outros ali, que é o bifásico TR e o trifásico, aqui nesse sistema aqui na barra C. E a gente vai estar vendo hoje nessa aula aqui, né? Essa ou talvez eu divida em duas aulas, né? Vamos ver. A gente vai estar vendo então todos esses casos de curto-circuito aqui. Então o exercício pede para calcular, tá? Um sistema de 3 barras aqui, onde a gente tem um gerador, configuração Y aterrado. A gente tem aqui um transformador YY, né? Com secundário Y aterrado. E uma linha de transmissão, e aqui no final da linha tem a barra C. Então a gente tem 3 barras e o curto-circuito a gente vai simular ali cada um deles aqui na barra C. Então todos os dados aqui do sistema eles já são dados, né? Dados do gerador, dados de placa do transformador, da linha. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é escolher uma base de potência para o sistema, né? No caso, é mais conveniente a gente escolher aqui a base de 30 MVA, porque ela é comum aqui tanto ao gerador aqui como ao transformador. E aí, tendo escolhido a base de potência, a gente precisa passar todos os elementos que estão em ohms ainda para a PU, né? Então aqui a gente tem a linha de transmissão, ela está em ohms aqui, a gente tem que passar para a PU, e tem que observar primeiro o nível de tensão ali onde essa linha está. Então a gente está na barra B, a barra B é 69 kV, então eu vou utilizar aqui 69 kV e a potência base aqui que é 30 MVA para calcular a impedância de base. Então, impedância de base é V ao quadrado dividido pela potência, né? V ao quadrado de base pela potência de base, 158,7. Então todas as impedâncias em ohms aqui que tiverem nesse nível de tensão aqui, né, de 69 kV, elas vão ter essa impedância de base aqui. Então a impedância de sequência positiva da linha é essa daqui, né, que eu vou em ohms aqui passando para PU, vai dar 0,1 PU. A de sequência negativa vai ser igual, né, porque da linha de transmissão é igual. E a de sequência zero é 47,61 dividido por 158 vai dar 0,3 PU. Tá, a do transformador aqui ela é igual, a de sequência positiva, negativa e zero, então é 10%, que ele já está dando, que significa 0,1 PU. E do gerador aqui também ele está na base de 30 MVA, tá? E também já está dando as impedâncias de sequência positiva, negativa e zero aqui em PU, né, em porcentagem, então aqui onde a gente tem 15% seria 0,15, aqui 0,2 e 0,05. Então, o que eu vou estar fazendo? A gente vai estar simulando 3 casos de curto-circuito aqui, né, todos esses aqui, e depois eu vou estar simulando cada um deles ali no software Anafaz, tá, para a gente estar conferindo ali os resultados. Como o Anafaz ele não deixa a gente entrar com dados de sequência negativa, tá, então esse 20% aqui, que é a impedância de sequência negativa do gerador, eu vou estar considerando igual a de sequência positiva, que é 15%. Então, no lugar desse 20 aqui, vocês considerem ali nos cálculos que a gente vai estar usando 15, né, que dá praticamente pouca diferença, né? Quase nenhuma, porque as duas impedâncias são praticamente iguais. Então, tá tendo calculado aqui as impedâncias de base, né, da linha de transmissão, e essas aqui já estão em PU, então não preciso calcular. Tá, tem outro exercício que eu falei ali que tem casos que precisa acontecer mudança de base, né? Se algum desses elementos, gerador ou transformador, tivesse uma base diferente daquela que a gente escolheu, né, como um PU, que seria o 30 MVA, a gente teria que fazer a mudança de base. Tá, tem um exercício que eu fiz inteiro aí só sobre isso daí, posso deixar na descrição ali. Depois alguém me avisa nos comentários ali se eu esquecer. Então, qual que é o primeiro passo aqui que a gente tem que fazer ali, né, antes de começar a sair calculando as coisas? É desenhar as redes de sequência. O problema de curto-circuito a gente tem 3 redes de sequência, que é a de sequência positiva, que é essa daqui, que sempre tem um gerador aqui. A de sequência negativa, que é uma rede passiva, né, ela não tem fontes, então ela é topologicamente ela é idêntica à rede de sequência positiva. Ela só não vai ter fontes, né, porque ela é uma rede passiva. Então, tendo desenhado a rede de sequência positiva, eu sei desenhar a de sequência negativa. Ela é igual, só tiro todas as fontes de alimentação. E a de sequência zero, ela vai depender muito ali da configuração de transformador que a gente tem. Então, a gente tem que primeiro observar aqui, ó, qual que é a configuração do transformador que a gente tem aqui. É um YY, né, com o primário aqui não aterrado e o secundário aterrado. A gente tem que observar na tabela ali, né, de transformadores, primeiro se ele é de núcleo envolvente ou envolvido. No caso, a gente vai considerar de núcleo envolvente, que é o transformador ali que os simuladores usam, né? Por exemplo, o Anafaz. E aí, tendo definido isso daí, a gente vai para uma tabela onde a gente vai ver ali, né? Eu já expliquei toda a dedução ali de como é que se liga os diagramas dos transformadores na minha lista de vídeos lá sobre curto-circuito. Então, basicamente, para o transformador Y, com Y aterrado no secundário, a gente tem essa configuração aqui, né? Ele fica aberto aqui do lado Y, e do lado Y aterrado ele fica fechado.
Então aqui a gente tem uma tabela, tá? Estou mostrando para vocês aqui uma tabela que é o modelo de sequência zero para as diferentes ligações de transformador, de núcleo envolvente, tá? Ou banco de transformadores monofásicos. Então aqui a gente tem as diversas configurações, aqui a que a gente escolheu é o Y aterrado e Y, né? Essa configuração aqui. Só que a parte aberta aqui, né, no primário lá era Y e no secundário era Y aterrado. Então por isso que esse desenho aqui está espelhado, né, em relação a esse daqui, se a gente olhar lá no diagrama. Então essa é a nossa configuração aqui. Então voltando ao diagrama aqui, ó, lembra, ó, o lado que está aberto é o lado que fica com o Y aqui, né? Se bem que nesse caso tanto faz, porque o fato de estar aberto aqui ou do outro lado ele não impediria, ele impediria do mesmo jeito a passagem de corrente elétrica, né? Porque vai ficar um diagrama aberto. Mas quando a gente tem sistemas de redes mais complexas, maiores, é importante saber desenhar certo isso daqui, né? Então saber aqui que o lado Y é o lado que fica com a bolinha aberta, que ele está na barra A, e o lado Y aterrado, né, que está na barra B, ele fica fechado aqui no diagrama, tá? Outra questão ali é por que os diagramas de sequência negativa e de sequência zero são passivos, né? Justamente porque a gente considera que mesmo durante a falta, né, a tensão induzida interna do gerador, que é essa daqui, ela é equilibrada. Se ela é equilibrada, então eu não preciso ter representação delas no modelo de sequência negativa e de sequência zero. Isso eu já expliquei melhor lá nas minhas aulas sobre componentes simétricas, tá? Se vocês puderem assistir lá. Mas enfim. E agora outra coisa importante, tá? Onde é que está o ponto da falta? É a barra C. A barra C é o ponto da falta. Eu tenho que desenhar, então, a tensão, né, dos diagramas de sequência, que vai ser VA1 para de sequência positiva, VA2 para de sequência negativa e VA0 para de sequência zero. Eu tenho que desenhar essa tensão aqui exatamente no ponto da falta. Como a falta foi na barra C, tá? E esse ponto aqui do diagrama é a barra C. Ó, se vocês olharem aqui tem a barra A, tem um númerozinho aqui. Antes da barra A eu tenho quem? Eu tenho um gerador que tem uma tensão interna e uma reatância de 0,15, né? Então aqui, ó, 0,15, aqui está 0,15. Entre a barra A e B eu tenho um transformador que tem a reatância de 10%, então aqui entre a barra A e B eu tenho esse J0,10, né, em PU. E da barra B até a barra C, que é esse ponto aqui, a gente tem a impedância da linha, né, que é 0,1, que nem a gente calculou aqui, de sequência positiva. E depois a de sequência zero vai ser 0,3, que nem a gente achou aqui. Então aqui 0,3, tá? Novamente aqui esse 0,20 eu vou estar considerando nos cálculos depois ele igual a 0,15, tá? Por causa do simulador. Bom, como eu falei, o diagrama de sequência negativa vai ficar igual e o de sequência zero ali a gente tem que atentar ali para as configurações ali, né? Como o gerador também ele é um Y aterrado aqui, no diagrama de sequência zero dele vai aparecer ligado aqui, no negativo aqui, né, na referência do diagrama. Se fosse um Y aqui, né, um gerador Y sem aterramento, o que ia acontecer aqui é que aqui ele ia estar aberto também, né, no diagrama. Essa parte aqui estaria aberta. Mas como é um Y aterrado, ele tem ligação com a referência. Então, vamos relembrar, tá? A gente já tinha feito para o curto monofásico, mas como a corrente de curto, no fim das contas, vai acabar sendo nula, tá? Não vou perder muito tempo aqui, eu vou mostrar rapidamente. Para o curto monofásico, que é essa situação aqui, tá? Eu tenho três linhas de transmissão, L1, L2 e L3, né? Fase A, fase B, fase C. Eu encosto uma fase no solo, tá? Como a gente já viu, a gente já estudou aqui como que a gente sai desse modelo aqui e chega, né, nesse modelo aqui de ligação dos diagramas de sequência, né? Já está tudo na minha lista de vídeos lá. Então eu não vou perder muito tempo explicando aqui, mas basicamente essa é a ligação que se faz quando eu tenho curto monofásico. Eu pego o ponto ali da barra onde tem o defeito, né? Que no caso aqui é a barra C, então o V1 ele está aqui na barra C. Se o curto tivesse sido no secundário do transformador, esse mais menos V1 estaria aqui na barra B, né? Em todos os três diagramas, aqui também e aqui também na barra B. Então como ele está na barra C, ele fica nessa posição aqui. E aí para o curto monofásico eu tenho que ligar os três diagramas em série. Tá? Se vocês olharem bem, esses três diagramas aqui eles estão em série, né? Estão ligados ali o positivo de um e o negativo do outro, então eles estão em série. E o que a gente vai fazer então? Vai ligar eles em série. Tem os três aqui. Para o curto monofásico eu tenho que ligar em série. Então o positivo desse daqui com o negativo do último. O positivo de sequência negativa com a referência, né, com o negativo aqui do diagrama de sequência positiva. Então ligando os três em série vai me resultar nisso daqui. Se vocês perceberem, ó, como eu tenho esse cara aqui aberto, eu não tenho a possibilidade de passagem de corrente elétrica por aqui, né? Porque aqui vai estar aberto. Então, a corrente elétrica, o que ela seria, né? A corrente de sequência positiva seria igual a de sequência negativa, seria igual a de sequência zero, porque as três estão em séries, né? Se vocês olharem aqui, o IA2 é o mesmo do IA1 e é o mesmo do IA0. E a convenção é sempre que as correntes estão saindo do diagrama de sequência. Então aqui ele está saindo do diagrama, o IA2 está saindo do diagrama de sequência negativa e o IA0 está saindo do diagrama de sequência zero. Então, IA1 igual a IA2 igual a IA0 é igual a tensão interna EA, que é um ângulo de 90 dividido pela soma das três impedâncias, tá?
Mas como a impedância Z aqui de sequência zero ela é infinita, né, porque isso aqui está aberto, então eu não tenho a possibilidade de passar de corrente, a corrente elétrica é zero. Tá? Se a gente for no simulador lá, né, a gente vai ver agora. Tá? Então estou aqui no simulador, aqui, tá? No anafase, a gente vai simular um caso de curto-circuito monofásico aqui. Tá? Esse último que estava simulado aqui era um trifásico, mas eu vou vir aqui em análise, aqui estudo individual. Tá? Vou colocar aqui, selecionar a barra 3. Também já fiz uma videoaula ensinando ali como é que se faz a simulação aqui, então não vou explicar muito aqui o que eu estou fazendo aqui, né? É só vocês consultarem aquela aula. Curto fase terra, barra 3, fase A. Então aqui só coloco adicionar e executar. Então aqui ele está me mostrando aqui que a corrente elétrica aqui é zero, tá? Para fase C. Se eu quiser mostrar para fase B, eu clico para fase A, eu clico aqui. E para fase B, eu clico aqui. Então, para fase A, B e C, os três aqui que a gente viu, a corrente elétrica é zero. Aqui ele mostra a corrente elétrica e o ângulo de fase, embaixo aqui vindo pela linha, então zero. E do gerador aqui também zero, tanto para a fase A, como para a fase B, como para a fase C. Mas percebam que a tensão aqui, ó, ela chega a aumentar, né? Embora o curto foi na fase A, então na fase A eu tenho a tensão zero, mas na fase B e na fase C eu tenho uma tensão de 1,73 PU, né? Que é uma tensão ali bem maior que a nominal. Então o curto-circuito monofásico ele acaba elevando ali a tensão nas outras fases, né, e muito embora a corrente elétrica aqui ela seja zero, né, vocês podem ver que em todo o diagrama a corrente elétrica está zerada, justamente por causa desse transformador aqui, né, que impede ali a passagem de corrente elétrica nos modelos de sequência e eu vou ter corrente elétrica zero. Se fosse um Y aterrado e Y aterrado, certamente eu ia ter corrente elétrica aqui, porque ela ia poder retornar pelo transformador, né, e o gerador também ele é um gerador com a configuração Y aterrada, né, se a gente olhar aqui, ó, a configuração Y aterrada. E se vocês quiserem simular, na hora de simular aqui, colocar as impedâncias ali das linhas transformadoras, tem que colocar em porcentagem, tá? Então a impedância aqui era 0,15 PU, coloco 15%, né? Era 0,05 PU, coloco 5%. E o mesmo aqui para as linhas transformadoras, etc, né? Bom, para o curto-circuito bifásico, que para os outros curtos-circuitos restantes ali a gente vai ver na próxima aula, tá? Para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Está dividido então em duas aulas, né? O primeiro vídeo ali eu precisei apresentar bem o problema, né? Mostrar para vocês a questão ali do diagrama de sequência, e na próxima a gente continua com o cálculo de curto bifásico terra, e trifásico em cima dessa rede ali. Então agradeço a quem assistiu até aqui, obrigado, valeu!